E aí galera, tudo belezinha com vocês? Aqui é o professor Valmir Soares Júnior, mais uma vez chegando aqui para a leitura de mais uma norma brasileira de contabilidade, dessa vez a NBC TG 03, demonstração dos fluxos de caixa. Volto a convidar vocês para conhecer meu site www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Lá você pode ter acesso aos meus outros canais, principalmente o YouTube. Convido você a se inscrever se não for inscrito ainda, para acompanhar os vídeos que são postados lá semanalmente. E para ter acesso, para adquirir esse material em PDF do resumo das NBCs produzidos por mim, me chama lá no WhatsApp, lá no site tem um link para o meu WhatsApp, eu te explico como você deve fazer para adquirir o material, beleza? Então vamos começar sem mais delongas. NBC-TG 03, demonstração dos fluxos de caixa. As informações sobre fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade da entidade de gerar caixa e equivalente de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização de fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem a avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como a época de sua ocorrência e o grau de certeza de sua geração. O objetivo dessa norma é requerer a prestação de informações acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa, que classifique os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamentos. A entidade deve elaborar as demonstrações de fluxo de caixa de acordo com os requisitos dessa norma e deve apresentá-las como parte integrante de suas demonstrações contábeis apresentadas ao final de cada período. Os usuários das demonstrações contábeis de uma entidade estão interessados em saber como a entidade gera e utiliza a caixa e equivalentes de caixa. Esse é o ponto, independentemente da natureza das atividades da entidade, e ainda que o caixa seja considerado como produto da entidade, como pode ser o caso de instituição financeira. As entidades necessitam de caixa essencialmente pelas mesmas razões, por mais diferentes que sejam as principais atividades geradoras de receita. Elas precisam de caixa para levar a efeito suas operações, pagar suas obrigações e proporcionar um retorno para seus investidores. Assim sendo, essa norma requer que todas as entidades apresentem demonstração dos fluxos de caixa. Sobre os benefícios da informação dos fluxos de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura financeira, inclusive sua liquidez e solvência, e sua capacidade para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As informações sobre os fluxos de caixa são úteis para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários devolver modelos para avaliar e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também concorre para o incremento da comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por diferentes entidades, visto que reduz os efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para as mesmas transações e eventos. Informações históricas dos fluxos de caixa são frequentemente utilizadas como indicador do montante, época de ocorrência e grau de certeza dos fluxos de caixa futuros. Também são úteis para averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixas futuros, assim como para examinar a relação entre lucratividade e fluxo de caixa líquidos e o impacto das mudanças de preço.
Vamos a algumas definições. Os seguintes termos são usados nessa norma com os significados abaixo especificados. Caixa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montantes conhecidos de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Fluxos de caixa são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativo de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudança no tamanho ou na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Sobre caixa e equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos ou outros propósitos. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento no curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos, a contar da data de sua aquisição. Os investimentos em instrumentos patrimoniais de patrimônio líquido não estão contemplados no conceito de equivalentes de caixa, a menos que eles sejam substancialmente equivalentes de caixa, como, por exemplo, no caso de ações preferenciais resgatáveis que tenham um prazo definido de resgate e cujo prazo atenda à definição de curto prazo, ou seja, 3 meses ou menos. Sobre a apresentação da demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período classificados por atividades operacionais de investimento e de financiamento. Sobre atividades operacionais, o montante dos fluxos de caixa advindo das atividades operacionais é um indicador-chave para a extensão pela qual as operações da entidade têm gerado fluxo de caixa para amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e juros sobre seu capital próprio e fazer novos investimentos, sem recorrer a fontes externas de financiamento. As informações sobre os componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos são úteis, em conjunto com outras informações na projeção dos fluxos futuros de caixas operacionais. Os fluxos de caixa advindos de atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades geradoras de receita da entidade. Portanto, eles geralmente resultam de transações e de outros eventos que entram na apuração do lucro líquido ou do prejuízo. Exemplo de fluxo de caixa que decorrem de atividades operacionais são: letra A, recebimentos de caixa pela venda de mercadorias ou prestação de serviços. Letra B, recebimento de caixa decorrente de royalties, honorários, comissões e outras receitas. Letra C, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. Letra D, pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados. Letra E, recebimentos e pagamentos de caixa por seguradora de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios de apólice. Letra F, pagamentos ou restituição de caixa de imposto sobre a renda, a menos que possam ser especificamente identificados como atividade de financiamento ou de investimento. Letra G, recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponíveis para vendas futuras.
Sobre atividades de investimento, a divulgação em separado dos fluxos de caixa advindos de atividade de investimento é importante em função de tais fluxos de caixa representarem a extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxo de caixa no futuro. Somente desembolso que resulta em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis são possíveis de classificação como atividades de investimento. Exemplos de fluxo de caixa advindos de atividade de investimento são: letra A, pagamento em caixa para aquisição de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Esses pagamentos incluem aqueles relacionados aos custos de desenvolvimento ativado e aos ativos imobilizados da construção própria. Letra B, recebimentos de caixa resultantes de venda de ativo imobilizado, intangível e outros ativos de longo prazo. Letra C, pagamentos de caixa de instrumentos patrimoniais ou instrumentos de dívida de outras entidades e participações societárias em joint ventures, exceto aqueles pagamentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa, ou aqueles mantidos para negociação imediata ou futura. Letra D, recebimentos de caixa provenientes de venda de instrumentos patrimoniais ou instrumentos da dívida de outra entidade e participação societária em joint ventures, exceto aqueles recebimentos referentes aos títulos considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação imediata ou futura. Letra E, adiantamento em caixa de empréstimos feitos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos em empréstimos feitos por instituições financeiras. Letra F, recebimento de caixa pela liquidação de adiantamento ou amortização de empréstimos concedidos a terceiros, exceto aqueles adiantamentos e empréstimos de instituições financeiras. Só tomar um pouquinho d'água aqui, 1 minuto. Muita gravação, muita gravação. Vamos lá, atividades de financiamento. A divulgação separada dos fluxos de caixa advindos das atividades de financiamento é importante por ser útil na predição de exigências de fluxos futuros de caixa por parte dos fornecedores de capital à entidade. Exemplos de fluxo de caixa advindos da atividade de financiamento são: letra A, caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais. Letra B, pagamento em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade. Letra C, caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, notas promissórias, outros títulos da dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazo. Letra D, amortização de empréstimos e financiamentos. E, letra E, pagamentos em caixa pelo arrendatário para redução de passivo relativo a arrendamento mercantil. Beleza, galera? Então, fizemos mais a leitura aqui de uma norma, agora foi NBCTG 03, demonstração de fluxo de caixa. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior, espero que você se inscreva no meu canal lá no YouTube, curte minha página no Face e me segue lá no Instagram. E para adquirir esse material em PDF, me chama lá no WhatsApp que eu explico como você pode adquirir esse material. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.